uma disputa e mais uma corrida, e vai trazer agora os detalhes para a gente. Foram 75 quilômetros de Natal a Pipa, todos foi a outra. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia, Cardoso, bom dia, Berg, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caicó. Isso, mais uma prova, mais um pódio para Caicó. E, primeiramente, eu queria parabenizar todos os amantes do atletismo, dos esportistas do atletismo, que hoje é o dia do atletismo, esse esporte que é a base para todos os demais, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do atletismo de Caicó e levar a bandeira de Caicó para todo o nosso Brasil. Esse revezamento, normalmente eu sempre corro solo, essa prova era uma prova de revezamento, fui convidado pelo companheiro Lamartine Júnior, que é daqui de Caicó também, então foi uma dupla totalmente caicoense, que ganhou lá essa categoria de dupla. A prova tinha participantes em equipes de quarteto, quinteto e dupla, né? Mistas, femininos e masculinos. A dupla era livre, tanto podia ser homem e mulher, quanto 2 homens, quanto 2 mulheres. E uma prova assim, de muita dificuldade. Então a prova ela é dividida em 7 trechos, e trechos fáceis, difíceis, moderados e muito difícil. Porque a gente corre em asfalto, corre em calçamento, e corre em dunas, areia fofa na beira do mar, né? Então, em alguns momentos a gente pensava que estava naquela areinha mais dura, que a maré tinha acabado de baixar e era uma areia fofa. Então a gente tinha que, nesse caso aí, ir se adaptando conforme o terreno. Então, eu costumo até dizer, teve uma duna lá que eu tive que subir literalmente de 4 pés, que não conseguia, e quando levantava a cabeça eu queria retornar um pouquinho. E muito vento contra. Então, a gente foi sem um apoio. Então, cada atleta, no momento que não estava correndo, estava dando apoio ao outro. E a gente teve que montar uma estratégia para poder conseguir avançar no início das outras duplas, porque sabendo que quando pegasse a parte do trecho de areia fofa, a gente não treinou nesse terreno, então as outras duplas poderiam se destacar melhor e conseguir buscar a gente. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu manter uma certa distância e conseguiu, com êxito, esse primeiro lugar para a cidade de Caicó. Certo, foi só nessa disputa aí, que era um revezamento, como você disse, foi você e o Lamartine, é isso? Isso. Lamartine é daqui de Caicó. É daqui de Caicó. Certo. Como é que funcionou isso? Você correu uma parte do trecho, ele correu outra, foi isso? Isso. Nós fizemos uma estratégia meio que louca, meio suicida, porque é o seguinte, como nós não tínhamos ninguém em apoio, e lá o ideal que fosse carro 4x4, então a gente foi realmente na garra, e a gente dividiu da seguinte forma. O primeiro trecho largou debaixo da ponte, Nilton Navarro, lá na Ridinha, até a ponta do Morcego, na praia, acho que é a Praia do Meio ali, mais ou menos assim. Então o Lamartine correu esse primeiro trecho, e eu corri o segundo trecho, que é da ponta do Morcego até o Morro do Careca. E depois o Lamartine emendou 2 trechos, o 3 e o 4. Por que ele emendou esses 2 trechos? Que foi do Morro do Careca, passando pela a Rota do Sol, até o Cajueiro, e que deu aproximadamente 16 quilômetros esse outro trecho para ele. Então, a gente teve que emendar para poder emendar o trecho 5 e 6, porque para quem corria o trecho 6, o outro tinha por obrigação de correr o trecho 7. Por quê? Existia lá a Lagoa de Guaraíras, então não consegue passar se não for de balsa ou de barco. Como a gente não tinha carro 4x4, então ele tinha que dar um arrodeio por Pinhum para poder ir para Pipa. Então isso demoraria aproximadamente 1 hora. Então se a gente linkasse, cada um corresse um trecho nesse sentido, poderia ser que na hora que ele chegasse do outro lado, e o já tivesse chegado, a gente perderia tempo. Então emendou esses 2 trechos, o 3 e o 4 no Lamartine, e eu emendei o trecho 5 e 6, que realmente é o trecho mais difícil em termos de beira-mar. Então, a gente corria em cima de pedras, quando a maré estava um pouco mais alta. Então, a areia e principalmente o vento contra foi muito complicado, porque então você tinha que se curvar um pouco mais, tinha que mudar a passada de vez em quando, então diminuir o tamanho da passada para poder conseguir não afundar tanto os pés na areia e desenvolver um pouco de velocidade nesses trechos. Mas, graças a Deus, quando eu cheguei para o finalizando no trecho, então o pessoal passa um rádio liberando outro atleta que está do outro lado do rio, do outro lado dessa lagoa. E daí aí eu
na sequência, sempre quando um ia entregar, a gente entregava a chave do carro e entregava uma pulseira de controle, né? E dizia, ó, o carro ficou em tal canto, para poder o outro já saber onde ia pegar o carro e seguir. Então, para o outro trecho, então passei com o barco da organização, para o outro lado, peguei o carro e fui dar o apoio ao Martins no último trecho. Certo, e isso começou que horas essa corrida, Rodrigo? Terminou mais ou menos que horas? A prova começou às 4h30 da manhã e a gente finalizou a prova aproximadamente de 11h40 da manhã. Achamos 7h12 nos 75 quilômetros. Foi chão, hein? A chegada foi lá no Chapadão de Pipa, uma chegada muito linda e assim... Ô, Rodrigo, prova... contudo, né, tinha as dificuldades de areia assim, areia fofa, areia solta, pedra, calçamento, tudo mais. Vocês percorreram praticamente boa parte do litoral, que é uma beleza, né? Isso. Paralelo à questão da dificuldade, tem a beleza natural do nosso estado. Vocês viram lá, né? Isso. Estavam com vocês. Exatamente. O revezamento, ele traz muito esse intuito de natureza. Então, o regulamento é bem complexo, porque exatamente com a natureza, então, requer algumas obrigações das equipes, né? Senão você perde tempo em termos de pontuação. Se você jogar um lixo, for pego, como tinha vários fiscais, você poderia acrescentar 15 minutos a mais no tempo. Então, você tinha que ter muito esse cuidado. Então, assim, a paisagem belíssima, passei por diversas praias que eu não conhecia, então, diversos locais, o nosso estado, o nosso litoral é belíssimo, e essa é uma prova que traz muita gente de fora, tinha pessoal de São Paulo, pessoal de Pernambuco, então, pessoal da Paraíba, do Ceará, porque traz realmente, além de participar de uma prova desse nível, um nível de dificuldade que é muito grande, mas também ver a beleza do nosso Rio Grande do Norte, que é imenso. Qual foi a premiação que vocês levaram? Pronto. Aqui está o troféu, a medalha da nossa categoria, né? Primeiro colocado da categoria dupla. Mostra aí, assim. Só tá assistindo a gente na live no Face ver. Troféu e a medalha. Show. Um troféu para mim, um troféu para o Martini também, tá? E uma prova dessa é desafio. Eu costumo dizer assim, eu não participo de provas que levam a Olimpíada, levam alguma coisa desse tipo. Não é uma prova de velocidade, e sim provas de desafios. Eu corro ultramaratona, então é provas acima de 42 quilômetros, e sempre estou participando de provas de desafio. Eu acho que a gente tem tanto desafio na vida, e eu aprendi muito com a ultramaratona que todo desafio a gente pode se superar. Então, qual é a maior premiação que eu levo nisso aí hoje? Né? É mostrar que eu não sabia que eu era capaz de correr as distâncias que hoje eu corro. E sei que eu posso ir muito mais além do que realmente hoje eu pratico. Né? Então, tenho diversas provas ainda aí para o final do ano. A minha maior prova, que é em novembro, eu estarei participando de uma prova de 24 horas em Passa Quatro, Minas Gerais, tentando aí ter um bom resultado para a cidade de Caicó. Já a gente vai falar sobre as próximas corridas e outra que ele vai participar. Cardoso quer fazer uma pergunta também. Rodrigo, inicialmente para lhe parabenizar, você que a gente conhece, a sua luta, a sua trajetória, garra, força de vontade. Me pergunta é a seguinte, para aquelas pessoas que, inspiradas até na sua pessoa, como corredor e tantos outros corredores, e desejam até fazer parte dessa modalidade de esporte, né? Que dicas você dá para os principiantes, iniciantes, para que pelo menos saibam iniciar, eu diria, com o pé direito? Boa pergunta, Cardoso. Assim, hoje eu corro longa distância. Não significa que qualquer pessoa pode começar a correr longa distância. Então, eu comecei devagarzinho. A gente tem que dar o primeiro passo, com distâncias curtas, provas de 5 quilômetros. Tá? Eu comecei com prova de 800 e 1.500 metros, e hoje eu consigo correr provas acima de 100 quilômetros. Então, quem está começando, começa caminhando. Depois você alterna um pouco a caminhada, quando estiver caminhando bem, alterna a caminhada com a corrida. E depois vai tentando substituir, diminuindo a caminhada e aumentando o tempo de corrida. Quando você menos esperar, você vai estar só correndo. Então, passando por etapas, não podemos pular etapas, porque a musculatura ela tem que se adaptar, tem que ter uma memória muscular. Então, começando com provas de 5 km, Caicó hoje tem uma gama que corre 5 km, pessoas que iniciaram
está tendo várias competições em Caicó. Ultimamente teve uma prova lá da Igreja São Francisco, uma prova de 3 km. Teve uma corrida de Rivânio Aranha também de 5 km. E Caicó em massa está participando, começando a participar desses eventos de corrida de rua. Então, depois dos 5 km, você corre uma prova de 10 km, depois você amplia para 15 km, depois você está correndo uma meia e assim consegue adiante. Porém, não podemos tentar do dia para a noite já querer correr 20 km. Nós temos que ir devagar, porque senão machuca, e isso é um exemplo meu. Eu comecei a correr ultramaratona por motivo de pagar uma promessa de Natal a Caicó. Eu ainda não obtive êxito em pagar essa promessa, tá? Porque eu preferi, depois que eu comecei a treinar para pagar a promessa e machuquei. Porque eu não tinha bagagem para longa distância, eu só tinha bagagem para distâncias curtas. E meu treinador é um atleta altamente experiente em provas de 24 horas. Começou, Stelson, vamos participar de ultra? Então a gente começou devagarzinho. Comecei participando de provas, voltei a competir em provas só de meia maratona, depois competi em prova de 50, de 80, provas de 12 horas, e agora participando tanto de desafio em serras, quanto em peça de 24 horas. Então, assim, eu comecei errado e tive o prejuízo. Então, hoje, estou gradativamente aumentando essa quilometragem e costumo dizer, essa promessa eu pago quando eu participar de 24 horas e ver. Então, em novembro, se eu participando dessa prova, eu vou saber realmente como irei pagar ou não essa promessa. Muito bem, você disse aí que vai a Minas Gerais, em Passa Quatro, né, participar de uma outra, 24 horas, é isso? Isso. Quando é e como é que vai ser? Primeiro eu participo agora, dia 21 de outubro, de uma prova em Araruna, na Paraíba, Sim. O Desafio das Serras, terceira etapa. Participei da primeira etapa, fui segundo colocado na minha categoria, não participei da segunda e vou participar da terceira. E o atleta que competiu comigo no revezamento, Lamartine, também foi pódio na primeira e na segunda etapa. Então, vai ser uma briga boa, até 2 caicoenses lá nessa última etapa. Né? A gente treina junto, a gente é amigo junto. Então, e depois dessa, cai realmente a minha prova auge do segundo semestre. Primeiro semestre, sempre a gente tem que escolher uma prova auge em determinadas datas, porque é aquela prova que realmente você treina especificamente para ela. Então, primeiro semestre eu treinei especificamente para a prova Natal Touros, onde eu fui campeão da prova, e agora treinando especificamente lá para a prova de Passa Quatro. Na realidade, é uma prova internacional, é uma prova onde tem 3 modalidades, 48 horas, 24 horas e 12 horas, e irei participar da prova de 24 horas. São no máximo 50 atletas, já aceitaram minha inscrição, aproximadamente já tem uns 25 atletas, dentre eles do Nordeste, nas 24 horas, até então só tem a minha pessoa, e do exterior, se eu não me engano, já tem 2 argentinos. Aí, no caso, são 24 horas correndo num circuito... Circuito de 400 metros. De 400 metros. Isso. A prova de 24 horas... Circular. A prova de 24 horas, ela é bem... A gente costuma dizer, é mais cabeça do que muscular, tá? Por quê? É uma prova onde requer muito a parte mental do atleta, porque você passar 24 horas rodando numa pista de atletismo, às vezes você fica meio atordoado. Né? Então a gente já está treinando no Marizão, há aproximadamente 2 meses, já vem se preparando para essa prova. Então temos ainda aí aproximadamente 1 mês e meio. E por que é no circuito fechado? Para melhor dar assistência aos atletas, à organização da prova. Então na prova lá tem fisioterapeutas, tem massagistas, tem toda uma alimentação que a prova lhe dá para você participar dessa prova, que realmente muita gente diz assim, não, correr e comer dá certo? É necessário, tá? Certo. É necessário você comer numa prova desse nível, tá? Certo. No caso, daqui de Caicó só vai você? Daqui de Caicó só vai eu. Certo. Da minha equipe, na realidade eu represento hoje a equipe Carne, que é o Clube de Atletismo do Rio Grande do Norte, e a equipe Caicó Ruas aqui da minha cidade. Da minha equipe, nós estamos participando 3 atletas no mês de novembro, de uma prova 24 horas, que é o Gustavo e o Josias está indo para o Chile, e a gente dividiu a equipe e eu estou indo para Passa Quatro, Minas Gerais. Muito bom, né? Muito bom. Então, nesse ano você tem mais 2 competições, a de Araruna e essa de Passa Quatro, é isso? Isso. Bom, aí tem mais alguma, o ano que vem já tem alguma coisa já em mente? O ano que vem já tem algumas provas aí em calendário, eu estou só encaixando aí com o meu treinador.
Então, provavelmente, eu correria uma maratona no deserto do Atacama, no Chile, e uma prova de 100 quilômetros de Caruaru a Garanhuns. Essa do Atacama é quando? Tem data já? Não, ainda não tem data. Ainda está para abrir essa data. É uma prova que só ocorre de 2 em 2 anos, e é uma prova que requer um desafio muito grande pela altitude da prova. E em muitos casos, a gente tem que como dizer assim, utilizar o oxigênio para poder continuar na prova. Lá é qual a distância lá da corrida? É maratona no deserto. Aí, qual é a distância? 42 quilômetros. 42 quilômetros, muito bom. Stefferson, quero agradecer, meu irmão, sua participação com a gente aqui, desejar boa sorte a você nas próximas competições e só para a gente fechar, a promessa que você disse que queria pagar, você vai pagar Natal Caicó? Natal Caicó. Natal Caicó. São aproximadamente 280 280, né? A gente vem trabalhando para isso, isso é uma das grandes metas, mas não significa que for fazer isso e parar, porque depois que comecei a treinar para isso... O objetivo era esse, aí depois você se encantou. Isso. É isso aí, a outra maratona, ela nos deixa um ser humano melhor, pessoas melhores, no sentido que é uma corridas solitárias. Então a gente reflete muito. Então a outra maratona ela veio num momento muito difícil da minha vida, que foi na doença da minha mãe, no falecimento dela. E a outra maratona foi que conseguiu me dar uma fuga num momento tão difícil que eu participei. A corrida em si, né? Então é algo grandioso que eu tenho na minha vida e que assim é um estilo de vida. Para mim é um estilo de vida. Então a corrida e o atletismo é de grande importância. Muito bem, Rodrigo, obrigado, parabéns a você, parabéns para o Lamartine e boa sorte a você, ao Lamartine também, nas próximas competições e todos os atletas, né, de Caicó, né, que não desistem dos seus sonhos. Eu estava conversando sábado passado, a gente trouxe aqui no programa, o Aristóteles, que é um para-atleta, que conquistou 3 medalhas agora recentemente numa parte da competição que foi em São Paulo e vai agora para a última etapa do circuito caixa, né, de para-atletismo em São Paulo. Já vai como campeão brasileiro, né? Quer dizer, esses meninos que têm algum tipo de deficiência, que encontraram no Saulo, que é um professor aqui em Caicó, uma possibilidade de botar para fora os seus dons, as suas possibilidades, ultrapassar as possibilidades que existem, né? Isso, é um trabalho muito bonito que o professor Saulo está fazendo com esses atletas e trazendo a corrida de rua ali para a Ilha de Santana. É um cara que eu tenho o maior orgulho dele, conheci a história dele quando eu morei em Natal, por conta do atletismo, ele também. É um cara de muito esforço. O Aristóteles também é um atleta de grande importância para Caicó, um atleta que vem se destacando há muito tempo, e quando o Saulo chegou, que tinha essa experiência com o para-atleta, conseguiu visualizar isso no Aristóteles, que ninguém tinha visualizado ainda, e está Aristóteles aí sendo campeão brasileiro. Ontem a gente estava até no buzinaço lá para o Aristóteles, a gente dando uma volta na cidade de Caicó, mostrando que Caicó pode e consegue chegar em altos níveis no atletismo brasileiro. Então, eu acho que só precisa mais de apoio e que o poder, tanto público quanto privado, apoie mais ainda esses atletas. Porque além do Aristóteles, com certeza nós temos ainda muita pedra bruta para ser lapidada. É verdade. Tá? Então tá, obrigado, viu, Rodrigo? Boa sorte novamente. Quando trouxer novo troféu, vem aqui pra gente divulgar, tá certo? Com certeza, Sidney. Eu só queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer ao meu companheiro de equipe, o Lamartine Cando, e a toda a família dele que esteve apoiando, porque é uma provas de longa distância, a gente não pode só lembrar do atleta, e sim da família também, porque a gente às vezes tem que deixar um pouco o nosso lar para poder treinar, que são treinos cansativos e longos. Então, primeiramente, agradecer a Lamartine por ter participado comigo, que se fosse só a minha pessoa, com certeza só o meu esforço, não seria capaz de chegar tão longe. Então, a dupla em si faz grande diferença nisso aí. Agradecer também ao Clube de Atletismo do Rio Grande do Norte, através do meu treinador Marcos, a equipe Caicó Ruas, que é a minha equipe base aqui de Caicó, a Prefeitura Municipal de Caicó, através da Secretaria de Educação e Esporte, da secretária Lucinha Gregório, do prefeito Robson Araújo, a Sara Brito, nutricionista, que é quem dá todo o apoio nutricional, a FAO Contabilidade, a Estudo Personal Life, do nome Tiaguinho, e a fisioterapeuta Bárbara M, da Fisiovida. Então, muito obrigado. E obrigado a vocês por abrir esse espaço e deixar a gente mostrar o nosso trabalho do esporte amador, como Caicó tem se destacado e vem se destacando cada vez mais. Semana passada, Aristóteles se destacou no brasileiro, e essa semana a gente se destacando nesse revezamento.
e com certeza aqui no final do ano aparecemos aqui mais algumas vezes para poder mostrar mais esses destaques e um incentivo que todos os caicoenses nos mandam através de rede social, dá cada vez mais força de vontade de continuar e levar a bandeira de Caicó cada vez mais longe. Obrigado, meu irmão Stefson Rodrigo, 11h40, aliás, 11h50.